No cenário político atual, muitas pessoas se perguntam, né, se, diante de toda a problemática brasileira, tanto na questão social, política, cultural, etc., há um pensamento político, social, filosófico, que trate das realidades, das necessidades, das aspirações do povo brasileiro. E que, claro, tenha surgido no Brasil, né? Será que há realmente um pensamento político cristão, né, patriótico brasileiro? E a resposta, claro, sem dúvida, sim, existe, e não é apenas um, mas são dois pensamentos, né, que irei, resumidamente, claro, mostrar aqui aos ouvintes. E, claro, será um resumo, eu sugiro que estudem a respeito, busquem mais informações e tirem suas próprias conclusões, né? Desta forma, tratarei dos dois assuntos de forma bem parcial, portanto, sem deixar de destacar que os movimentos, esses dois movimentos, essas duas doutrinas foram extremamente importantes para a construção desse pensamento político e filosófico brasileiro. Primeiro, integralismo, como vemos sempre abordando aqui, e o patrianovismo, ok? Como disse, né? Falo tanto do integralismo aqui, irei começar pelo patrianovismo. Foi um assunto que eu estou iniciando os estudos, que gostei muito por ser monarquista também, né? Por ser católico. Então, patrianovismo, ele surgiu ali em meados de 1928, né? O pensamento patrianovista, a ação imperial patrianovista brasileira surgiu só em 1932. Mas a iniciativa, os estudos surgiram em 28, por iniciativa de Arlindo Veiga dos Santos e seu irmão, Isaltino Veiga dos Santos, né? Fiz aqui uma colinha para não me perder, mas a ação patrianovista, aliás, o patrianovismo no Brasil em si, teve duas, digamos que tem três fases, né? A primeira fase foi ali de 1928 a 1937, quando teve ali o golpe do Estado Novo, todos os partidos e agremiações políticas foram postos ali na ilegalidade, né? Integralismo, patrianovismo também foi para o saco, com todos os outros movimentos e grupos que tinham. A segunda fase surgiu ali após a deposição de Getúlio Vargas, em 1945, e continuou ali até 1972, né? Se não me engano, ali com a morte do Arlindo Veiga dos Santos em um estado de saúde bem agravado. E atualmente há um grupo que se denomina ali os sucessores legítimos ali do patrianovismo, ok? Antes era a ação roleanista, certo? Mas parece que agora tornaram-se a Legião de Anchieta. De qualquer forma, para que conheçam melhor essas organizações atualmente, né, eu vou pôr o link tanto da Frente Integralista Brasileira, que é a atual organização integralista, a única realmente séria e atual do país, e a Legião de Anchieta, para que conheçam ambas, estudem sobre ambas e, caso pensem em tornar-se um adepto, né, ali ter um pontapé inicial. Enfim, ideologicamente, doutrinariamente, os patrianovistas eles defendiam um Estado confessional católico, né, uma monarquia tradicional católica, a doutrina social da Igreja, filosofia de Santo Tomás de Aquino. Eram nacionalistas, sem dúvida, eram contra a República, eram antirrepublicanos, antiliberais, antimaçons e anticomunistas, claro. Surgimento, como disse, foi mais ou menos lá por 1928, né? Por iniciativa de um grupo de jovens católicos, muitos pertencentes à congregação mariana da Imaculada Conceição de Santa Efigênia, e daquela iniciativa surgiu o Centro Monarquista de Cultura Social e Política Pátria Nova. Esse termo Pátria Nova surgiu com os integralistas lusitanos, portanto, irei tratar desse assunto do integralismo lusitano, que vale a pena ser tratado, em outro momento. Ok? Agora, como todo movimento em fase de iniciação, teve ali seu manifesto, né? Tinha ali seus pontos norteadores, exatamente 8 pontos norteadores
do patrionovismo eram esse: credo, monarquia, pátria e raça brasileira, novo método de divisão administrativa, organização sindical, capital imperial no coração do império, relações exteriores baseadas no cristianismo e relações de acordo especial com a Iberoamérica. Eram os 8 pontos ali norteadores dos patrionovistas, do centro e também da ação imperial patrionovista brasileira, né? Seu símbolo era um triângulo, né, que representava ali a Santíssima Trindade, né, junto com a esfera armilar, a cruz de Cristo, né, que são símbolos cristãos portugueses, né, de origem lusitana, sabemos, e eram continuados ali pelas letras A e PB, que eram as iniciais do movimento da ação patrionovista. E envoltos ali tinha o seu slogan, lema, né, Glória à Santíssima Trindade, religião, pátria e raça. Seu principal fundador, né, e expoente, Arlindo Veiga dos Santos, que era um homem extremamente culto, inteligente, também foi responsável por fundar o primeiro movimento negro brasileiro, chamado Frente Negra Brasileira. É muito importante que estudem sobre ele, porque foi um movimento pioneiro. Atualmente, interessante, os movimentos que estão mais por identitarismo, né, com progressismo moral, cultural, etc., esquerda, né, não trata a respeito desse movimento, ou ao menos eu nunca vi, certo, eles falarem a respeito de Arlindo Veiga dos Santos e da Frente Negra Brasileira. O porquê nós sabemos. Portanto, vejamos, Arlindo Veiga dos Santos, ele, no início da Sociedade de Estudos Políticos, né, que levou ao surgimento do integralismo brasileiro, na liderança de Plínio Salgado, que foi o fundador da CEP. Arlindo Veiga participou da CEP junto com alguns patrionovistas, né, até o segundo semestre daquela organização, até o início do segundo semestre. Portanto, não continuaram, né, pois Miguel Reale, que era o secretário de doutrina, ele tinha definido ali um caráter um tanto que republicano para o Estado integral, uma república corporativista, e aquilo não agradou muito, já que não agradou muito os patrionovistas, já que o pensamento do patrionovismo era colocar uma monarquia tradicional católica no país. Fora isso, o integralismo, né, não ali tinha a questão de colocar, não tinha ali em mente colocar um Estado confessional católico. E até hoje é uma questão de debate entre integralistas e pessoas que defendem o patrionovismo, né? Bem, agora falando do integralismo, né? O integralismo, né? Patrionovismo surgiu no Brasil, integralismo surgiu, né? Mas o integralismo brasileiro, porque há também o integralismo lusitano, o conceito de integralismo que surgiu lá na França, ok? Como o próprio nacionalismo surgiu na França também. Então, nossa, deu um sol danado aqui, eu fiquei parecendo um albino aqui na tela. Mas enfim, o integralismo surgiu ali da Sociedade de Estudos Políticos, das iniciativas não apenas literárias, mas políticas de Plínio Salgado. Plínio Salgado também, lá na época que surgiu o patrionovismo, em 28, já era um escritor, um jornalista conhecido, um político também conhecido em São Paulo, e participou da Semana de Arte Moderna. Em seus romances como O Estrangeiro deixou bem definido o seu pensamento político em relação ao Brasil e ao mundo, né? Em outros romances continuou seu trabalho, e após a Revolução de 30, né, mais ou menos já em 1931, ele fundou o jornal A Razão, que, segundo o próprio Plínio Salgado, era um convite à reflexão, à razão, né? Em 1932, lá em meados de 1932, fundou a Sociedade de Estudos Políticos junto com um grande plantel de grandes intelectuais daquela geração. Tanto que Geraldo Melo Mourão, integralista, né, grande poeta, escritor cearense brasileiro, disse que a ação integralista, né, e a CEP também
muitos que eram da CEP foram para a ação integralista. Ali era a flor da intelectualidade brasileira, naquela geração. Então, a CEP, né, realizou delongados estudos sobre a realidade do nosso país e do mundo, né? Leram infinitos autores, tanto nacionais como estrangeiros, leram uma grande literatura comunista e também liberal, porque obviamente você não pode condenar algo sem conhecê-lo, você não pode julgar algo, você não pode dizer que é contra alguma coisa se você não conhece o cerne daquilo. Mas a Sociedade de Estudos Políticos e seus membros conheciam e eram opositores convictos, né, do comunismo e do liberalismo. Com os estudos definidos, preparados ali, foi criado o Departamento Ação Integralista Brasileira. Aquele departamento da CEP, naquele momento ali não tinha ainda camisa verde, nem sigma, nem Anauê, aquilo tudo surgiu depois, né? Lá no fim de 32, início de 33. E esse departamento tinha como função levar à prática todos os estudos que fizeram sobre a sociedade brasileira, suas realidades, necessidades, aspirações, enfim, em resumo, claro. Né? E fizeram ali também os seus pontos, né, seus pontos basilares, principais, que também irei ler, pois é importante, foram pontos ali que inclusive definiram o Manifesto Integralista, né, publicado em 7 de outubro de 32. E eram exatamente 9 pontos. Né? Primeiro, somos pela unidade da nação. Segundo, somos pela expressão de todas as suas forças produtoras no Estado. Terceiro, somos pela implantação do princípio da autoridade, desde que ela traduza forças reais e diretas dos agentes da produção material, intelectual e da expressão moral do nosso povo. Quarto, somos pela consulta das tradições históricas e das circunstâncias geográficas, climatéricas e econômicas que distinguem nosso país. Quinto, somos por um programa de coordenação de todas as classes produtoras. Sexto, somos por um ideal de justiça humana que realize o máximo de aproveitamento dos meios de produção em benefício de todos, sem atentar contra o princípio da autoridade, ferido tanto pelo socialismo como pelo democratismo, nas expressões que aquele dá à coletividade e este ao indivíduo. Sexto, no caso 7, somos contrários a toda a tirania exercida pelo Estado, contra o indivíduo e suas projeções morais. Somos contra a tirania dos indivíduos, contra a ação do Estado e os superiores interesses da nação. Oitavo, somos contrários a todas as doutrinas que pretendem criar privilégios de raças, de classes, de indivíduos, grupos financeiros ou partidários, mantenedores de oligarquias econômicas ou políticas. Nono, somos pela afirmação do pensamento político brasileiro, baseado nas realidades da Terra, nas circunstâncias do mundo contemporâneo, nas superiores finalidades do homem e no aproveitamento das conquistas científicas e técnicas do nosso século. Ou seja, dá para perceber que era algo bem fundamentado, né, que para chegar àquela conclusão precisava ter levado sérios estudos, ok? E foi exatamente o que aconteceu. Baseado nesses 9 princípios, foi formado ali o Manifesto Integralista, ok? E, formado o manifesto, chegou-se a hora de publicar. Portanto, São Paulo estava, né, prestes a explodir ali na guerra constitucionalista de 32, o que aconteceu realmente em 9 de julho daquele mesmo ano. E São Paulo, aliás, o Brasil esteve em guerra civil por mais ou menos 3 meses. Né? Muitos queriam publicar o manifesto logo de cara. Portanto, Plínio Salgado, inteligentemente realmente, ele decidiu que não era para fazer aquilo, porque na lógica que ele teve, realmente, não faria muito sentido um soldado numa trincheira
parar a guerra para ler um manifesto político, sendo que algumas pessoas ali estavam cansadas de política. Algumas estavam morrendo por causa disso, né? Outras lutando. Então, ele decidiu, assim quando acabasse a guerra, a publicação do manifesto aconteceria. E foi o que aconteceu. Em 2 de outubro de 32, a guerra acabou. O clima de desânimo, de frustração, principalmente dos paulistas, estava alto, né? E o manifesto de outubro, no caso, o manifesto integralista, ele foi divulgado para todos os estados brasileiros para serem divulgados, e em 7 de outubro houve a publicação oficial dele no Teatro Municipal de São Paulo, se não me engano, né? Ao menos segundo estudos e fontes. E o manifesto de outubro teve um grande impacto, né? Porque era um movimento novo no nosso país, né? E até hoje eu considero ele um movimento novo, né? Porque até hoje está dentro da realidade brasileira. Quem quiser estudar e tirar suas próprias conclusões, aí está. Vou deixar o link aí dos 2 movimentos que estou citando, dos seus princípios, dos seus manifestos, e vocês aí terão a oportunidade de ler e tirar aí suas próprias conclusões dos seus estudos, ok? Então, o integralismo teve também suas fases. A principal fase, se a mais que teve o maior impacto, foi a primeira, que surgiu ali de 32 a 37, teve por volta de mais de 1,5 milhão de adeptos, né? Contou com um grande apoio da população brasileira, desde o povo mais humilde, né? Homens e mulheres mais humildes do nosso país, até os maiores expoentes da cultura nacional e da área militar também, né? 90% da marinha era integralista, 40% do exército era integralista. E teve um impacto muito forte na sociedade, né? Ideologicamente também defendia a doutrina social da igreja, né? Era a favor de um corporativismo e do sindicato, né? A favor de uma democracia orgânica, era também contra o nacionalismo, contra o liberalismo, contra o comunismo e a maçonaria, era a favor de um nacionalismo equilibrado, né? Não era a favor nem de um Estado fraco, nem de um Estado forte, no contexto, né? Que esse não pode ser omisso e o outro não pode ser absorvente das liberdades humanas, mas deve ser equilibrado, integral, orgânico, né? Então, houve a segunda fase após a deposição de Getúlio Vargas, no Partido de Representação Popular. O PRP vigorou até 1965, né? Logo após o AI-2, todos os partidos foram postos ali na ilegalidade, e ficou apenas o Arena e o MDB. Muitos integralistas foram para o Arena, inclusive o Plínio Salgado. E atualmente estamos na 5ª fase do integralismo, na 5ª fase da doutrina do movimento integralista. Como disse, a Frente Integralista Brasileira, sua principal sucessora, sua principal e única, claro, sucessora, pela seriedade como a Frente Integralista trata tanto a questão de ação do movimento como a ação doutrinária, né, estudos, etc., mantendo-se sempre na atualidade dos problemas reais da nação atual e do mundo, né? Então, é aquela coisa, foram pensamentos, doutrinas que surgiram ali há mais de 90 anos a mais, né? Portanto, elas se renovam a partir que aparecem outros problemas, outras realidades no mundo e no Brasil, né? Então, são movimentos que estão ativos, estão ali levando seu pensamento a sério, né? E seus objetivos também, ok? Posso abordar futuramente sobre cada um deles de forma mais aprofundada, sem misturar os dois, né? Vale lembrar que na década de 30 houve colaboração entre patrinovistas e integralistas e vice-versa, né? Tanto que o próprio Gustavo Barroso frequentava de camisa verde, né, as reuniões dos patrinovistas, e os integralistas eram muito bem quistos pelos patrinovistas e vice-versa, né? Segundo alguns pesquisadores, estudiosos, né, são os primos ideológicos, né?
mas não deixam de ser dois pensamentos construtores de nacionalidade, construtores de brasilidade, né? Movimentos sérios que devem ser levados a sério, né? Tanto seus estudos quanto sua adesão, né? Então, chegando já aos 20 minutos, eu encerro por aqui. Foi mais ou menos 10 minutos sobre cada assunto. E então, como eu disse, estudem sobre os determinados assuntos, tirem suas próprias conclusões, né? E em breve voltarei com mais assuntos, tanto sobre integralismo, como história nacional e os demais assuntos que sempre abordo aqui. Peço que deem um like, que compartilhem, né? Que estudem sobre o assunto, que conhecimento sempre é muito importante. Fiquem todos com Deus e pelo bem do Brasil. Anaú.